E eu ajudei a causa animal no Taboão da Serra. E nessa época eu ainda votava no Taboão da Serra. E aí eu falei, você é candidata no Taboão da Serra. E o Arthur Duval, né? Viu uma loira? Falou assim, é pobre. Pobre. Aí eu sacaneando, o Arthur é meu amigo, eu tô sacaneando ele. Pô, viu uma Assim, loira pobre, Arthur, vou falar com ele. Mano, o Arthur pra sempre vai ser o cara do áudio, né? E Amanda, conta um pouco pra gente, né? Como você começou na política? Ótima pergunta. Bom, primeiro, obrigada pelo convite. Assisto vocês, então é uma honra estar aqui também presente hoje. É muito legal como eu comecei na política, né? Porque eu tenho zero familiar político. Até tenho um pouquinho de vetorazo na região de Rio Preto. E todo mundo fala, você aprende vetorar? Mas eu nunca conheci. Foi um prefeito, sei lá, da década de 70, que era primo do meu avô, mas eu nunca conheci. Então, zero familiar político. Nem mãe, nem funcionário público, nada, assim. Zero, zero. E aí fui morar nos Estados Unidos. Eu morei nos Estados Unidos por 3 anos. Dos 19 aos 21 anos. E aí lá você percebe a diferença do Brasil, né? Morando. Eu já tinha ido 2 vezes a passeio, mas é diferente você morar. E o poder aquisitivo das pessoas, enfim, e o modo de vida das pessoas lá. Lógico, nada é perfeito, mas que é muito melhor do que o nosso. Qualquer atendente de McDonald's lá tem um Corolla Toyota anos 2015. E aqui Aqui pra gente comprar, né, um Palio 60 vezes e vem sem o assoalho ainda. E aí eu fui falar, pô, por quê, né, que é assim? É só por conta da política. O Brasil é um país maravilhoso, a gente pensar, a gente tem a água, que é, né, uma riqueza, a gente tem terra, a gente tem mar, a gente não tem nenhum fenômeno natural muito grave, a gente não tem neve, a gente não tem terremoto, enfim. Então, a única razão pro Brasil não dar certo é uma falta de gestão, corrupção e a falta da política. Não é nem a política, é a falta da política bem feita. Então, já começou aquela pulguinha na orelha e falou, pô, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada. E o errado é a política. E logo... Desculpa não, até pode cortar. fazer. Se eu não me engano, eu lembro da época da descoberta do aquífero Guarani. Parece que era o maior aquífero do mundo, e aí descobriram outro no Brasil maior. Quer dizer, é bom verificar essa informação, mas em tese nós temos os 2 maiores aquíferos do mundo, e água é uma coisa cara no Brasil. É como se no deserto do Saara a areia fosse cara. É verdade. Não faz nenhum sentido aqui verdade. no Brasil, né? Não, e a água é um dos grandes... Claro, a gente fala de ouro, de outras coisas, mas a água é um grande recurso. Sim, sem dúvida. Então, tudo que a gente tem aqui é um grande recurso natural que a gente tem. E aí eu tava de férias, e aí me convidaram para ser voluntária no CCZ, que é o Centro de Controle de Zoonose, Taboão da Serra. Que era final do ano, né? Tem muito funcionário. Eu falei, vou lá ser voluntária, passear com um cachorrinho e tal. Quando eu cheguei, tinha animal morto dentro da baia. Tinha um gato morto dentro da baia. Falei, gente, calma. Eu cobro quem? Porque a gente... Centro de zoonose. No centro de zoonose. Tinha um animal morto. Tinha um gato. Bacana, hein? E era assim, eu falei, gente, tá morto. Então tá bom, então pega ali e joga fora, assim. Falei, gente, eu cobro quem? Porque é uma grande crítica que eu tenho à nossa formação, que a gente é obrigada a votar, só que a gente não aprende a votar. Então, até um paralelo com o carro, de novo. Ninguém dirige se não fizer uma escola. Então, assim, você não sai da escola dirigindo. Se você quer dirigir, você faz um curso e você dirige. Só que você sai da escola obrigada a votar de algo que você não foi preparado na escola. Se fosse opcional, beleza, vota quem quer. Como o voto no Brasil é obrigatório, é um grande erro também. Porque ou ele não é obrigatório ou a gente ensina na escola. Mas quando a gente vai falar isso, não pode ensinar que doutrina. Não, é o que faz, o que são os entes, o que faz um vereador. Eu passo por isso agora, sou cobrada de coisas. Ensinar a estrutura. Ensinar a estrutura, o que faz um vereador, o que você vai votar. Se a gente perguntar para uma grande porcentagem da população qual a diferença de um senador e de um deputado, ninguém sabe. Nem de vereador. Esses dias, acho que foi a Anitta até que falou que era um vereador estadual. Não, o deputado municipal. O deputado municipal, pelo contrário, né? Ela queria. Então, assim, isso é sintomático. A gente ri, mas isso é sintomático. Sim. Né? Se é uma pessoa que ela tem milhões de reais, enfim, que ela é uma influenciadora e ela não sabe, você imagina quem tá dentro de uma comunidade sem acesso nenhum. Mas essa pessoa é obrigada a votar. Você viu a notícia hoje, claro, mas você tenha visto, da prisão do Collor. O Sim. Collor foi preso. E eu vi várias pessoas, inclusive o Morgado, gosto pra caramba do Morgado. O Morgado, no Pânico, quando deram essa notícia lá, ele falou, o Collor foi preso. E ele perguntou, por quê? Porque... A minha pergunta é, por que ele não estava preso? Exato. Porque desde o plano Collor. Eu sei de pelo menos 2 mortes que dizem que estaria relacionado a ele. Né? A do caso do PC Farias. Ninguém deve saber do que eu tô falando, porque o pessoal esquece tudo. O caso do PC Faria.
E o É caso que do também pai delata um dele. pouco a sua idade também, isso, né? Não, já chega, a pessoa já não gosta do pessoal do MBL. Você vê, né? Já chega me já- chamando de velho. Já chega me chamando de Ele velho. falou, a galera não deve saber, eu falei, deve ser pela idade. Mas é essa história do PC Farias. Delatou minha idade também, ok. Foi um bom fogo cruzado aqui. Então, e pra mim, o plano Collor foi o maior atentado terrorista econômico da história do Brasil. Você pegar e roubar Sim. a poupança das pessoas, e as Oh. pessoas se Porque mataram. os políticos roubam, mas é mais escondido, né? Ele roubou de verdade. De verdade. Verdade, a pessoa entrou com um carro, né, amarelo, né? Entrou com o carro Uma no Brasília, banco. né? Uma Brasília, acho que As é da pessoas época. cometeram suicídio. É. O Sim. cara tinha que pagar o tratamento da mãe dele com câncer, ele não Não tinha tinha. mais o dinheiro pra pagar. Era o Esse dinheiro cara, dele. ele tinha que estar preso desde aquela época. E aí ele foi preso agora, eu vi um monte de gente falando assim, mas preso por quê? Como assim? É solto por quê? Então você não acha que também a gente tem uma questão de o brasileiro não conhecer nem a história recente do seu próprio país? Isso aí, eu tô falando de história recente. Sim, a gente não conhece história recente e a gente não cobra os políticos. A gente se acostumou ao rouba, mas faz. Mas eu tô com medo de cobrar os políticos. Porque eu vi um cara lá cobrar o Glauber lá, o Glauber deu umas porradas no cara. Então eu tô com medo. Mas aí vai ter passado, valeu a pena. Então eu tô com medo agora. Eu vi. Eu também quase tomei umas porradas de modo de sol, né? Acho que é o normal deles ali fazer isso. Vamos chegar nisso. Mas conta, como é que você virou política? Enfim, Me e aí... falaram, inclusive, que você até já. Não sei se é verdade. Mas eu ouvi dizer que você já trabalhou até no circo, é verdade? Quando eu isso? morei nos 3 anos nos Estados Unidos. Eu trabalhei 3 anos nos Estados Unidos no maior circo hispano da América Latina, que chama Circo de los Hermanos Vázquez. E eu trabalhei 3 anos lá no circo. Então eu conheci bem os Estados Unidos, porque eu ficava 2 semanas em cada cidade. Mas você andava na corda bamba? O que você fazia? Eu era bailarina. Mulher barbada. Então, enfim. E aí eu tive essa experiência e falei, eu cobro quem? Né? O CCZ é culpa de quem? É culpa do governador, do presidente? Ah, não, é um órgão municipal. Ah, então municipal, vou no vereador. Fui no vereador, mostrei, fui no prefeito. E as coisas começaram a andar, entendendo a limitação orçamentária que eles têm, claro, porque a causa animal fica dentro da pasta da saúde e tem problemas orçamentários, óbvio. Mas o que eles tinham que fazer, o mínimo, e nós, enquanto sociedade, a gente também ajudava ali. Então, vocês têm, por lei, que dar ração e ter veterinário, mas se o animal chegar atropelado, vocês não podem listar um raio-x, a gente paga um raio-x, enfim. Então, esse trabalho de cobrar a entrega do ente público eu falei, pô, isso é política. Porque a gente tá muito acostumado também a pensar que política é o presidente da república. Também, mas não só. Principalmente o municipal. A política municipal é muito importante. A gente pensar tudo... Eu sou um pouco municipalista, claro, né? Tô vereadora aqui, tem que defender o meu peixe aqui, o meu tubarão. Mas se a gente pensar, tudo que a gente vive no dia a dia é do município. Mas você não acha que o município, desculpa te cortar, não, o município tá perdendo poder? Por exemplo, eu vi que no Sul, eles proibiram a linguagem neutra, até porque não faz sentido, e porque em toda a história da humanidade, a linguagem, ela é sempre mutável, claro, mas sempre de baixo pra cima, do povo pros poderes, e nunca o contrário. E agora querem fazer de cima pra baixo. Mas o STF derrubou isso também. Então, o que tá valendo no município? Não vale nada. Não, mas até essa questão de linguagem, isso nem é do município, né? Isso é uma questão mais federal. Mas não foi... mas aí que tá. Não Não, os teve uma lei municípios, municipal. eles podem legislar, mas tem coisas que elas são maiores. Então, se isso Sim. pega toda a cadeia de educação, isso fica realmente com o governo federal. Eu entendo, mas num Não, país tão MEC. diverso, você entende que, por exemplo, culturalmente, o Rio Grande do Sul, ele é muito diferente, por exemplo, da Bahia. Então, por a gente ter essa diversidade tão grande no país, a gente não tem que respeitar mais as decisões dos municípios? Eu acho que sim, mas a gente tem municípios, a maior parte dos municípios, eles são muito pequenininhos. E eles não têm capacidade de decisão. Também, se a gente solta muito, né, a gente perde o controle. O que o município tem hoje, eu acho que tá ok. E eu acho até que a gente deveria diminuir os municípios. Aí a gente poderia ir para uma segunda página da conversa, que é pensar se o município tem mais poder ou não. Hoje a gente tem mais da metade dos municípios que eles não têm 5 mil habitantes. Que eles aliás, não o se Bolsonaro sustentam. falou que ia unir. É assim, eu sou esses eu municípios. tô uma crítica ao Paulo Guedes. Eu acho que um dos únicos acertos ali do Paulo Guedes era extinguir, acho que de menos de 10 mil habitantes, os municípios, Isso, e ele né? não fez isso. Não fez. É. Pois é. Aí continuo com a minha crítica, então. Mas isso seria uma coisa positiva. Porque, de fato, é insustentável se você parar pra pensar uma conta de padeiro que os municípios eles não se sustentam. A maior fonte de arrecadação dos municípios é o próprio município. Ora, quem sustenta o município se a fonte é o próprio município? Né? Então, enfim. E aí, voltando, né? A gente foi lá pro município. Mas, se a gente pensar tudo que a gente consome consome no dia a dia do município. Então, se você pensar
no lixo, se você pensar no buraco, na organização de trânsito, na creche, que é a nossa primeira infância. Então, ali, até o ensino fundamental é competência do município. Se a gente pensar na nossa saúde, o BS, então, seu primeiro atendimento médico, ele é competência do município. O GCM, então, assim, o município, ele tá presente na nossa vida no dia a dia, no cotidiano, muito mais até do que, às vezes, o Estado ou a própria União. Então, a gente deveria cobrar mais os nossos vereadores, porque e o vereador é o político mais próximo. Brasília fizeram longe pra ninguém cobrar, né? Ninguém nem sabe chegar Exatamente. em Brasília, ficar lá no meio do nada. Mas você não contou o pulo do gato. Como é que você entrou no partido? Como é que você virou Tá, político? aí vamos lá. Então, beleza. Aí aconteceu isso, falei, isso é política. Aí eu fui estudar gestão pública, porque eu tinha feito 2 anos só de RP, de Relações Públicas. Tive que trancar por falta de dinheiro, fazer Belas Artes, consegui pagar, e fui trabalhar no circo, tava mal perrengue. E aí, quando eu voltei, fui fazer faculdade de gestão pública para entender um pouco melhor. Depois fiz pós em cidades inteligentes. E aí, nessa descoberta toda, encontrei o MBL. E tudo que eu via que dava certo nos Estados Unidos meio que casava, né? Aquela ideologia mais liberal, um Estado mais enxuto, enfim, algumas coisas que eu via lá. E aí eu falei, pô, esse daqui é legal. E aí eu comecei a frequentar o MBL, e aí o MBL tem muitas ações, né? Na época a gente estava fazendo manifestação por prisão em segunda instância. Sim. Na Paulista. E aí eu ia nas manifestações, enfim. E aí foi indo. Aí eu seria candidata em 2020 no Taboão da Serra. Eu moro bem ali na fronteira, Taboão, São Paulo ali. Mas eu estudei. Porque eu lembro que invadiram a sua casa. Eu não moro mais lá. Tá. Mas no final da minha rua, ali é São Paulo, no final da rua é Taboão. Entendi. E eu estudei a vida inteira no Colégio Adventista do Taboão da Serra. E eu ajudei a causa animal no Taboão da Serra. E nessa época eu ainda votava no Taboão da Serra. E aí eu falei, você é candidata no Taboão da Serra. E o Arthur Duval, né? Viu uma loira? Falou, Pobre. é pobre. Pobre. Aí eu sacaneando, o Arthur é meu amigo, eu tô sacaneando ele. Falou, viu uma Assim, loira pobre, vou falar com ele. Mano, o Arthur pra sempre vai ser o cara do áudio, né? Assim, e isso, assim, claro, de dar risada, mas dá um pouco de dó, porque, enfim, ele fez um mandato ali tão combativo e no final ele vai ser sempre o cara do áudio. E o Arthur foi caçado e essa galera que sai com dinheiro na cueca tá aí legislando. Então, sem direito à ampla defesa, Tem que é direito. algo que é um princípio Então, constitucional básico. passaram por cima do regimento, da O Glauber não lei. saiu a cassação dele até hoje. O do Arthur Tá. foi em meia hora, né? Foi. Pediram pelo iFood a cassação dele. Foi Pix. Não, eu defendi isso. Sim. Isso um deputado não tem que ser. Ninguém tem que ser caçado por um áudio Não, um áudio particular que você mandou um no grupo áudio particular, que ele estava fora ainda, com licença, ele Sim. foi fazer ação humanitária sem dinheiro da Lesp, foi fazer ação humanitária com recurso próprio, foi a maior doação para a Ucrânia que eles receberam do Brasil, foi a nossa doação, arrecadou um monte, eles compraram um monte de coisa lá, enfim, então uma tristeza tudo isso. Mas A enfim. gente discorda, tá? Completamente disso. É que você levantou muito a bola com a loira pobre. Sim, sim. Você não me deu outra Não alternativa. tem, né? Levantei a bola. E aí, enfim. Aí o Arthur saiu candidato aqui a prefeito. E aí eles falaram, a gente precisa compor uma chapa aqui, a gente precisa fazer esse projeto andar. Só que na época, tinha poucos seguidores, tinha, sei lá, 4 mil seguidores. Eu tava super lascada de grana. E eu não tinha a menor... Porque era pandemia, eu não tinha a menor condição de fazer uma campanha em São Paulo. Porque São Paulo é um país. Gigante, né? É gigante. Mas eu falei, eu vou perder. Eu sabia que eu ia perder. Mas eu falei, eu vou perder, mas eu quero estar nesse grupo. E aí muitas pessoas falaram, é melhor você perder num grupo que você acredita do que você ganhar isolado no Taboão da Serra, que você vai ter muita dificuldade política lá. Então, enfim, fiz uma escolha, às vezes, né, as escolhas elas são difíceis. Mas foi super bem. Eu fiz com 5 mil reais, 4 mil votos. Então, assim, fui a mulher com mais votos da chapa. Fiquei, acho que como quinta suplente. Elegemos 3, assim. Eu fiquei até bem na fita. E aí, o MBL falou, pô, essa menina aí é boa. E não pediu nada, não encheu as paciências. Fez uma campanha bonita, tal, vem pra cá. E aí, eu comecei a frequentar mais ainda o MBL. Aí, realmente, eu entrei depois da campanha, mais no dia a dia. E aí, em 2022, vim como deputada estadual. Aí, já com uma rede um pouquinho maior, não tão grande também, mas já tinha uns 70 mil seguidores, só que aí mais estrutura, muitos voluntários. Aí eu construí 2 anos para fazer minha campanha em 2022. Tive 54.720 votos, votos em 80% dos municípios, e com primeira suplente não entrei. 7 deputados tiveram menos votos que eu e entraram em 2022. Aí a gente conseguiu eleger o Guto. Aí foi uma tristeza essa parte, né? Porque
Da primeira vez eu sabia que eu ia perder, da segunda vez eu imaginava esperança. Tava ganhar. confiança, Tava, porque realmente foi uma campanha muito bonita. E chegamos em 2024, aí, graças a Deus, ganhei com 40.144 votos.